Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através da internet, nos nossos canais do Facebook, do Instagram. Tem alguém vindo a primeira vez à nossa casa? Seja bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas vezes. Eu tenho alguns avisos aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, como a gente faz às quartas-feiras. Capítulo 18. Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens a serem estudados hoje vai ser o item de 3 a 5, que fala sobre a porta estreita. Quem vai fazer o nosso estudo aqui hoje é o Ricardo. E a sustentação no momento do passe vai ser feita pela Silvana, que é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação do passe é a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 149, que tem como título Propriedade. Eu vou passar aqui alguns avisos, e o primeiro aviso que eu vou passar para vocês, mas esse eu vou repetir no final, é do encontro de carnaval. Serão 3 dias, domingo, segunda e terça-feira de carnaval, de 9 ao meio-dia, então estão todos convidados para que venham passar amanhã aqui com a gente, estudar um pouquinho. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, está tudo englobado aqui no nosso encontro e está muito legal. Então estão todos convidados a passar amanhã aqui domingo. Depois dá para pegar uma prainha, porque termina meio-dia, dá para almoçar fora, dá para continuar o planejamento. Os nossos estudos, nós voltamos agora em janeiro, então tiveram algumas mudanças em alguns horários. E vocês podem achar esses horários todos lá no nosso site, www.centroespiritautivopanfiro.com. Ali na livraria, a gente tem um marcador de página e nele tem ainda alguns horários que continuam, outros mudaram, mas no marcador de página a gente tem o site do CEAP. Sábado, nossa obra social, o trabalho da obra social já começou e começa às 8 da manhã, aqui, ó. Quem quiser pegar depois ali na livraria, aqui embaixo tem o site do CEAP. E depois as crianças chegam aqui por volta de 8 horas, elas tomam café, vão depois para as salas, tudo dividido, separado por idade, e vai de 0, a gente tem o berçário, até 18 anos. E os responsáveis que vêm trazendo essas crianças, esses jovens, também são evangelizados, as mãezinhas, os responsáveis, então tudo separadinho de acordo com a idade. E a gente faz um trabalho durante o ano, um trabalho muito legal com essas crianças, que e essas famílias recebem também a cesta básica, e a gente sempre pede ajuda de vocês com doação, né, para a confecção dessa cesta básica. Então, o que a gente tem nessa cesta? Arroz, feijão, macarrão, pó de café, óleo, molho de tomate, sal. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. E às vezes a gente fala assim, mas eu só tenho 1 quilinho de sal, mas eu só tenho um pacotinho de molho de tomate. Toda ajuda é bem-vinda, porque a gente vai juntando um pacotinho de um quilinho de outro, e no final a gente consegue montar as cestas dessas famílias. A gente tem também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele esclarece as pessoas que chegam aqui à casa
buscando alguma resposta para as suas dificuldades, para as suas aflições. Então a gente oferece uma conversa sempre com base na doutrina espírita, e o atendimento fraterno acontece sempre depois da palestra. Então, se alguém tiver a necessidade de conversar com o médium, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Nossa livraria também, a cantina, funciona depois do estudo. Eu gostaria de pedir, por favor, que, se possível, desligar o celular ou pôr em modo vibra, para que ele não toque na hora do passe, na hora da palestra. Se precisar atender, não tem problema, pode levantar, ir ali fora, atender o telefone. Mas a gente sabe que o telefone, o celular, quando toca, ele tira logo a atenção de todo mundo, né? E no momento do passe, desconcentra. No momento da palestra também, sempre tira a gente um pouquinho do que a gente está prestando atenção. E eu sempre falo aqui que a palestra são 50 minutos. Então, nesses 50 minutos que a gente consegue chegar aqui, sentar, e a gente deve se ligar no estudo. Se a gente conseguiu, depois de um dia muitas vezes turbulento, um dia com problemas ou um dia tranquilo, a gente consegue chegar aqui, a gente precisa estar atento ao estudo. Porque se a gente chega aqui, eu sei que eu sempre falo isso, mas a gente chega aqui porque o estudo é para a gente. Tudo que vai ser dito, a gente às vezes ouve e fala assim: se fulano tivesse aqui ouvindo isso, é para ele ia servir para ele. Mas não é não. Se nós conseguimos chegar aqui, é porque nós precisamos escutar o que está sendo dito. Então a gente deixa o mundo lá fora um pouquinho e a gente aproveita, porque esse momento é nosso. Esse momento é nosso. Então eu agora vou fazer a leitura da lição de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de número 149. Esse livro Caminho, Verdade e Vida, que tem o autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E essa lição de número 149, ela tem o título de Propriedade. E Emmanuel nos traz um versículo de Mateus, que diz assim: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse versículo está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, 22, versículo 22. E Emmanuel nos fala desse versículo da seguinte forma: o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus,
que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentida e vivida, constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, a esses espíritos amigos que prepararam o ambiente para nos receber com tanto amor. Que nós possamos nesse momento, Senhor, sentir essa vibração de paz que vem do alto. Que o nosso irmão Ricardo possa trazer o estudo e que esse estudo possa penetrar no nosso coração, na nossa mente. Que ele possa ser intuído pelo seu mentor. E que assim, Senhor, agradecidos a essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, te pedimos a permissão para darmos início, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do Evangelho para que o Ricardo possa dar início ao estudo. Eu vou ler só o 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que encontram. Mateus, capítulo 8, versículos 13 e 14. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo. O estudo vai até 10 para as 8. Tá bom, Ricardo? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos e mais uma noite de reflexão. Eu sempre falo que a nossa vinda numa casa espírita, num encontro como esse, além de nós obtermos, conhecimento doutrinário, é a seguinte pergunta de nós fazermos: o que nós vamos fazer com esse conhecimento? O que nós vamos fazer com essas informações que nos são colocadas? São colocadas aqui por Kardec, são colocados, se forem outros estudos, por André Luiz, Joana de Ângeles e por aí vai. Então, o que nós vamos fazer com essas informações? Esse é o nosso desafio. E no final, todas têm uma tendência de mexerem com o nosso íntimo, no sentido de nos transformarmos moralmente, nos transformarmos o quê? Pessoas melhores. Que essa é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está aqui hoje para que nós possamos o quê? Internalizar essa doutrina no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. É possível? É possível. É fácil? Ninguém falou que era fácil. Mas é possível de ser feito. E antes de mais nada, parabéns agora oficialmente à nova casa, ao novo endereço. Ficou bem bacana. Gente, o assunto de hoje é sobre a porta estreita. E sempre quando eu vejo esse tema do Evangelho, eu lembro que há muito tempo eu fui numa casa lá em Botafogo, e a entrada da casa era, de fato, uma porta estreita. E tinha uma escadinha para subir e tal. Então, era uma porta estreita. E a gente até brincava. Olha, essa porta está ficando cada vez mais estreita. Eu falava lá com as pessoas. Falei, não é que a porta está estreita. É você que está ficando um pouquinho mais largo.
Então, enfim, eu lembro muito dessa casa, né? E esse assunto mexe com a gente porque traz muitas informações. Esse assunto traz reflexões. E está no capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tá? E a Mônica já leu, mas eu vou reler para que nós possamos fixar algumas informações. Entrai pela porta estreita, está no Evangelho de Mateus. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O item seguinte é no Evangelho de Lucas, mas vamos primeiro do Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, aqui no Evangelho de Mateus está sendo apresentada uma porta que é larga e uma porta que é estreita. E um ponto para a gente pensar é que a vida espiritual, ela precisa ser conquistada. O que eu quero dizer com isso? Muitos pensam que, eu morri, ou desencarnei. Eu desencarnei, eu morri. Eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. E a doutrina nos explica que céu e inferno são estados de consciência. Não existe um lugar físico chamado céu e não existe um lugar físico, propriamente dito falando, chamado inferno. São o quê? Estágios da nossa consciência. Então, para que nós possamos ir para um lugar melhor, quando desencarnarmos, nós precisamos o quê? Conquistar isso. Conquistar de que forma? Através das nossas atitudes. Através do nosso modo de ser e o nosso modo de agir. É batalha, é conquista, requer esforço, requer empenho, requer mudança. Isso é para a gente pensar, para a gente refletir um pouco sobre isso que está sendo apresentado aqui no início do estudo de hoje. Segundo ponto, todos nós somos regidos por um sistema que eu posso chamar de sistema de crenças e valores. Todos nós possuímos crenças, todos nós possuímos os nossos valores, que são diferentes de indivíduo para indivíduo. Esse sistema de crenças e valores, por sua vez, ele é alimentado por dois insumos, vamos chamar assim, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Esses dois insumos, pensamentos e sentimentos, alimenta todo um sistema que nós estamos apresentando, que nós vamos apresentar aqui agora. Portanto, fala-se muito que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, que nós precisamos cuidar também dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E é verdade. E é verdade. Porque tudo que nós pensamos, de certa forma, está interligado com tudo que nós, o quê? Sentimos. E vice-versa. Tudo que nós sentimos também está interligado com os nossos pensamentos. Como a Mônica comentou aqui no início, um dia que nós tivemos pode ter sido um dia calmo, ou pode ter sido também um dia o quê? Atribulado. E às vezes nós deixamos permitir que o dia seja atribulado, um dia seja um pouco confuso, cheio de questões, de problemas, que muitas das vezes nós mesmos criamos os problemas, nós mesmos criamos as situações, nós deixamos levar por essas energias.
nós deixamos levar pelo clima que está sendo colocado por outros irmãos, ou até mesmo por nós mesmos. Nós embarcamos naquela onda de mais vibrações. É aquela história que muitas pessoas comentam, né? Ah, eu fui para um lugar e eu senti que o clima estava o quê? Qual a palavra que eles usam? Pesado. Que o clima estava pesado. E aí você embarca no clima pesado. Você, na verdade, tem duas opções. Ou você embarca no clima pesado, ou você se blinda através de alguns remédios que nós vamos comentar aqui daqui a pouco, para que nós não possamos o quê? Ficar pesado. Então, a nossa casa mental, fala-se muito em saúde mental, saúde da casa mental, saúde mental. É o que está sendo muito em evidência ultimamente, inclusive nas palestras espíritas. E é verdade, nós precisamos prestar atenção mais sobre isso. Por quê? Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, definem as nossas escolhas. É o nosso livre-arbítrio, é o nosso poder decisório que todos nós temos. Todos nós fazemos o quê? Escolhas. O tempo todo. Estamos aqui agora, 19h12 aproximadamente, é uma escolha que nós fizemos. Poderíamos estar em outro local, no shopping, na praia, na piscina, vendo filme na Netflix, fazendo qualquer outra coisa. Mas decidimos abrir mão de um tempo para virmos à casa espírita para alguma coisa. Que cada um é motivado por essa alguma coisa para estarmos aqui. Uns pela dor, outros pelo conhecimento, né? E por aí vai. O fato é, fazemos as nossas escolhas o tempo todo. E, de novo, essas escolhas que são feitas, elas estão diretamente relacionadas com o quê? Com o que nós pensamos e o que nós sentimos. Muito bem. E aí, o que mais tem além disso? Bom, nós fazemos escolhas boas ou escolhas o quê? Ruins, mais escolhas. As escolhas boas, tranquilo, foi uma boa escolha que foi feita para o nosso ser. E a má escolha? A má escolha que é o nosso problema, né? Que geralmente a maior parte das nossas escolhas se enquadra nesse segundo grupo. Porque nós somos ainda espíritos o quê? Imperfeitos. Criados por Deus, simples e ignorantes, mas ainda nos encontramos naquele grupamento de espíritos considerados imperfeitos. Pelas más escolhas que nós estamos efetuando. E essas más escolhas têm consequência. É nessa encarnação que nós podemos sofrer as consequências de uma má escolha, ou até mesmo, dependendo do que for feito, nas próximas jornadas encarnatórias. Então, olha só a dimensão, o poder, digamos assim, do bom sentido, que nós temos nas nossas mãos. O poder de nós efetuarmos, cada dia que passa, escolhas cada vez mais o quê? Assertivas. Escolhas mais apropriadas. Quando eu falo escolhas, eu estou falando aqui do nosso poder, entre aspas, de não magoarmos alguém, de não ferirmos alguém. Escolhas que nós temos de sempre fazer o bem, né? De sempre olhar para o próximo, seja ele quem for esse próximo, como o nosso irmão de jornada, como o nosso irmão de caminhada. Essa é a escolha que nós temos. E às vezes nós esquecemos disso. O nosso irmão, quando fala-se aqui no amor ao próximo, né? O amor ao próximo é o quê? Seja quem for esse próximo. É o familiar, é o colega de trabalho,
é o chefe chato, né? É aquele familiar que implica com a gente, é o morador que se encontra em situação de rua, é o funcionário do mercado, da farmácia, qualquer irmão que nós tenhamos contato durante um dia é considerado, perante a doutrina e, segundo Jesus, o nosso próximo. Que nós devemos o quê? Amá-lo, fazendo o bem, praticando a caridade, ouvindo as suas necessidades, as suas demandas. São escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Também são escolhas, como Jesus falou, ame a si mesmo, de nós cuidarmos justamente desse insumo que nós comentamos aqui anteriormente, chamado pensamento. Cuidar dos nossos pensamentos. Ou seja, da gente não se envolver em questões relacionadas à fofoca. Todo mundo gosta de uma fofoca. A porta larga aí, né? Ah, vocês souberam o que fulano fez? Aí você está lá em pressa, eu não vou entrar, e você, ou por que fulano fez? Acaba sendo o quê? Atraído pela curiosidade. Isso não é bom. Isso não é bom. O correto, ou o mais indicado, melhor dizendo, é justamente de nós desviarmos o assunto, né? Para que as pessoas que estão mergulhadas ali naquele clima de fofoca, como é esse exemplo, elas possam justamente o quê? Serem desviadas desse assunto. É o clima pesado que se torna um clima leve. É de nós exercitarmos essas dinâmicas com as pessoas que, de certa forma, acabam nos afetando, para que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada situação, cuidarmos da nossa saúde mental, cuidarmos dos nossos pensamentos. Portanto, gente, o que vai definir eu entrar na porta estreita ou na porta aberta são também o que as nossas escolhas. É o que eu estou fazendo na minha vida. Às vezes eu ofendo as pessoas sem querer. É correto isso? Ou recebo uma ofensa, e ao receber essa ofensa, eu penso, isso não vai ficar barato. Eu vou ter que retribuir essa ofensa com uma outra ofensa. É correto? Jesus colocou, ao bater na sua face direita, ofereça à esquerda. O que ele quis dizer com isso? De você justamente não retribuir a ofensa com uma ofensa, e sim com um bem, com um sorriso, com uma palavra, com um gesto, com um abraço, com o bem, engloba isso tudo, e não com uma outra ofensa. Papai, mamãe, vovô, vovó, lá atrás, eu ouvia muito isso quando eu era criança. Não traga desaforo para casa, resolva. E a doutrina está mostrando que não é o correto. Que nós devemos sempre retribuir todo o mal com o bem. Essa é a proposta. São as escolhas que nós estamos fazendo. Outro ponto importante. Nós, como espíritos imperfeitos que nós somos alimentados de vícios. Vícios morais. Além de vícios físicos também, lógico. Mas também de vícios morais. Faz parte, é natural, é normal, pela imperfeição que nós somos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só Jesus, que conseguiu atingir a condição de espírito perfeito. Agora, nós que aqui estamos, encarnados nesse planeta de provas e de expiação, que é a Terra ainda é um planeta classificado como um planeta de provas e de expiação,
nela habitam espíritos imperfeitos. Então, imperfeitos na sua moralidade, principalmente, né? Do ponto de vista intelectual, nós já evoluímos muito, mas na moralidade ainda não. Estamos tentando, mas ainda não evoluímos a contento. Pois bem, vícios morais é o que contém esses espíritos. Que vícios são esses? Somos orgulhosos? Vamos fazer uma reflexão, cada um fazendo para si. As pessoas que estão aqui e os internautas. Vamos pensar um pouquinho. Somos orgulhosos? Somos vaidosos? Egoístas? Invejosos? Vamos parar por aqui, tá bom, né? Tem outros também, a lista é extensa. Mas assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a inveja são os grandes males da humanidade no momento atual. E se nós nos observarmos o que a gente pensa, observar o que a gente fala, a forma como a gente fala para um, para outro, nós vamos identificar alguns desses vícios. E eu posso manter a minha encarnação nesses vícios, praticando esses vícios. É a porta larga. É a porta da perdição. Ou posso, justamente, tentar modificá-los. Fazer um trabalho, olhando um pouco mais para dentro de si, para modificar tudo que eu encontrar de algo que não me agrade. Seja através do orgulho, da inveja, do egoísmo, da vaidade. Alguns chamam a inveja, inveja branca, não tem problema não. Não tem cor não, inveja não tem cor. É branca, é vermelha, é azul, não importa. Então, gente, esse trabalho de introspecção, ele é importante para que a gente possa identificar os nossos defeitos, identificar os nossos pontos de melhoria, que todos nós possuímos. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Uma vez identificado, e aí? O que nós vamos fazer com isso? Vamos tentar o quê? Melhorar. Mas vai ser assim? Não. Às vezes nós não vamos melhorar até em uma encarnação. Ainda vai sobrar ainda. Mas a gente pode adiantar alguma coisa? Podemos. Podemos. Começando pelo mais fácil, de preferência. Se eu pegar a minha lista, esse ano está começando, eu vou melhorar esse ponto, que é o mais fácil. Só esse. Não, deixa eu pegar mais um, mais dois, mais três, um. Vamos começar por esse. E vamos avaliar no final do ano. Olha para trás. Teve resultado? Opa, teve. Eu melhorei. De repente, alguém pode levantar o dedo e falar, eu sou extremamente paciente com as pessoas. Se alguém chegar perto de mim, eu acabo dando fora. É um ponto que foi identificado. Porque o fato de eu ser impaciente, eu me prepondero perante o meu irmão de jornada e eu consigo o que eu quero diante das minhas facilidades. Larga a porta da perdição. Então, por que eu não pego isso, não modifico e tento ser mais paciente com as pessoas? Eu tento tratar o meu irmão, de fato, como um irmão de jornada. Modificando. Se for necessário, conte até 10, até 20, até 30. Mas vai modificando isso aos poucos. E aí eu vou começar a passar um pouco melhor, de forma um pouco mais exprimida que seja, na porta estreita. Observe que nós estamos falando aqui de autoconhecimento. Eu estou falando aqui de um trabalho
que a proposta está sendo apresentada aqui no Evangelho, de verificação íntima, de reforma íntima. Porque o que Jesus espera de cada um de nós, no final da nossa encarnação, quando nós adentrarmos no mundo dos espíritos efetivamente, não que esse não seja, esse também de certa forma é o mundo dos espíritos, mas o mundo espiritual, extracorpóreo, melhor dizendo, o que se espera? Opa, ele retornou melhor de quando ele foi. O Ricardo retornou melhor de quando ele foi. A Mônica retornou melhor de quando ela foi. Isso que se espera. Não pior. Mas se retornou pior, está diretamente relacionado com o quê? Com o uso indevido do nosso livre-arbítrio. Com as escolhas que eu fiz. Com o meu poder decisório, que não foi muito bom. Aí eu voltei igual ou pior. E muitas das vezes eu retorno, né, fazendo assim para ninguém me reconhecer, né? E eu quero que ninguém me reconheça, porque eu só fiz besteira na última encarnação. E nós não esperamos isso. Afinal, nós estamos frequentando uma casa espírita, não é para isso. É para justamente nós obtermos o quê? O conhecimento, né? Frequentarmos aqui os cursos da casa, para obter os conhecimentos, para justamente esses conhecimentos servirem para alguma coisa. Para a minha reforma. Para a minha modificação. Gente, não é fácil. Mas é possível. Esse que é o grande barato. E vamos começar devagar, né? Ponto a ponto. Não vamos elencar 5, esses são meus 5 defeitos. Eu sou impaciente, eu sou negligente, sou invejoso, sou egoísta pra caramba. Não vai dar certo. Porque é muita coisa. É muita coisa. Pode parecer pouca, mas é muito. Vamos começar pelo mais fácil, né? Essa que é a nossa proposta. Portanto, podemos dizer que a porta estreita é a eliminação do vício moral. É a eliminação do vício moral. Eu vou eliminar esse vício. Transformar esse vício numa virtude. A humildade, por exemplo, é uma virtude moral. Está aqui no Evangelho. É uma virtude moral. Né? Só como título de exemplo. É a transformação do homem velho, isso aqui já é uma outra frase, é a transformação do homem velho no homem novo. Tem essas frases na doutrina. Transforme o homem velho, largue o homem velho e observe o homem novo. Que homem novo é esse? São os novos pensamentos, são as nossas escolhas, as nossas atitudes perante aos irmãos, perante a vida, que nós vamos adquirindo. Nós vamos estabelecendo isso. No comentário de Kardec, a respeito desse assunto, Kardec, não vou ler todo, mas só um trecho inicial, para a gente refletir um ponto. Largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. Aí vou dar uma paradinha. Más tendências. É o nosso ponto de partida. De nós avaliarmos as nossas más tendências. Alguns pensam fazer terapia de vidas passadas, esse negócio todo. Não estou dizendo nem a favor nem contra, a questão não é essa. Mas não há necessidade, se nós nos conhecermos um pouco mais, se nós justamente observarmos as nossas tendências instintivas que nós possuímos enquanto espíritos encarnados que aqui estamos.
nós vamos observar para onde está o quê? Qual o caminho que está tendencioso. É o caminho do mal? É o caminho do vício? Qual é o caminho que está tendencioso? Nós vamos nos conhecendo, enquanto espíritos, observando isso. É isso que ele fala aqui. Larga a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais. E é verdade. A Terra é considerado o planeta, como eu falei anteriormente, de prova e de expiação, que está passando para regeneração. Todos falam isso. Mas o que nós devemos refletir a respeito disso é o seguinte: tudo bem, está passando, isso é verdade, ok. Eu vou ficar de braços cruzados esperando isso acontecer? Eu preciso implantar a transição planetária onde? Em mim. Nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Aí vamos voltar de novo ao que nós conversamos até então. Então, a transição planetária, que se fala tanto por aí, Manuel Filomeno de Miranda tem estudos excelentes, livros excelentes sobre esse assunto, inclusive começando pelo próprio livro chamado Transição Planetária. Gente, começa dentro de nós. O reino de Deus, que se fala muito no Evangelho, o reino de Deus deve ser implantado dentro de cada um de nós. É importante. Através da observação íntima. Da observação íntima. Será que... Aí tem aquela pergunta, né? Vamos supor, aconteceu alguma coisa que todos nós vamos desencarnar daqui a 1 minuto. Isso não vai acontecer não, tá, gente? É só um exemplo. Como que vocês acham que nós nos veríamos na espiritualidade? Pô, bacana, e valeu por tudo que você fez. Ou fala, cara, olha só. Não, você fez tudo errado. Você precisa muitos pontos a serem melhorados. Qual que deve ser a percepção? É um ponto para a gente pensar. Porque isso não vai acontecer agora, com certeza, mas um dia isso vai acontecer. Que esse dia pode ser rápido ou não, pode demorar. Isso está marcado em algum lugar, lá no perispírito. Está marcado lá. Você vai retornar válido até a data lá. E nessa data, aí sim, nós vamos retornar para a parte espiritual. E que lugar da região espiritual cada um de nós gostaria de estar localizado? Para que lugar? Para o umbral? Talvez não. Talvez muitos gostariam de ir para lugares melhores que o umbral. Nosso lar está coladinho ali com o umbral. Também não é muito bom, não. Melhora, mas também não resolve. Então, isso tudo vai depender do que nós plantarmos aqui, daqui para frente. Do que nós plantarmos. Requer esforço, requer dedicação, requer empenho. Empenho em estudar. O estudo, ele é importante. Porque o estudo nos traz não só a informação doutrinária, nos traz também o quê? Uma conexão com outros irmãos que estão vibrando nessa sintonia do tema que está sendo estudado, do assunto que está sendo estudado. Ou seja, se antes, quando nós não estamos envolvidos em estudos, de repente nós estamos sintonizados com espíritos que estão vibrando conosco dos nossos vícios, vamos chamar assim, e se eu estudar, eu passo a me viver, passo a me olhar de uma outra forma, eu começo a vibrar, começo a entrar em sintonia com outro grupamento de espíritos mais sintonizados com o que eu estou estudando, com o que eu estou lendo. E, de certa forma, tentando o quê? Praticar. Por isso que o estudo é importante. Mudança de sintonia. Ganha conhecimento, sim, mas ao mesmo tempo que eu ganho conhecimento,
eu mudo a minha sintonia, eu viro a chave. Eu viro a chave. Falar um pouquinho dos remédios que nós podemos implantar nas nossas vidas, para que nós possamos entrar por essa porta, que não é a larga porta, é uma porta bem estreitinha. Falamos muito de autoconhecimento já, que é um remédio. Outro remédio, prece. Sim, a prece, a oração, aquela prece que nós fazemos do coração, colocando as nossas palavras, uma prece de agradecimento, que é um outro remédio também, que nós devemos sempre agradecer pelo dia que está se iniciando, de manhã cedo, né? Porque é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos colocar tudo isso em prática, para que nós possamos tentar novamente. Cada novo dia é uma nova oportunidade para que nós possamos tentar novamente. Tentar novamente o quê? Fazer diferente. Nos tornar pessoas melhores. Lembrando que cada irmão está num nível evolutivo diferente. Um está mais evoluído, o outro menos evoluído. De repente um terceiro menos evoluindo ainda. Devemos respeitar esse momento. Cada um está num momento. Não está todo mundo no mesmo nível. Está sim. E esse é o cenário, e diante desse cenário, eu tenho que agradecer por um novo dia que me está sendo ofertado, me está sendo o quê? Dado para que eu possa sim fazer diferente. É uma nova folha em branco que alguém está me dando. A outra está toda rabiscada, tudo errado. Passou. E Jesus é tão bom que Ele te dá uma nova folha, te dá uma nova oportunidade. E na prece matinal, eu agradeço por essa oportunidade. Prece não é só pedir. Tem gente que só pede. Pedir faz parte. Mas pedir o quê? Novas oportunidades de evolução. Pedir coragem, força, fé. Né? Isso é importante. E também agradecer. O culto no Evangelho no Lar, não vou entrar aqui no detalhe desse assunto para não me estender muito, mas com certeza a casa vai saber explicar como que faz, orientar, né, melhor dizendo. Mas ele é importante, porque é uma reunião em família, ou quem mora sozinho, pode fazer sozinho, não importa, mas no mesmo dia, no mesmo horário da semana, que é uma prece, é uma leitura inicial, uma prece inicial, a leitura do Evangelho, depois se encerra com uma prece final. Você, de certa forma, retira os miasmas que estão impregnados na sua casa, no seu lar. A vizinhança ela é atingida. André Luiz cita, me lembro se é nos Mensageiros, ou se é no Missionários da Luz, no livro, um desses dois livrinhos, cita que durante a realização do culto do Evangelho no Lar, as falanges, as caravanas de espíritos que são conduzidos por eles vão lá para poder se reenergizarem. Olha só que bacana, olha só que legal. E também modificam o nosso ambiente. O ar se torna menos pesado. É importante isso. Meditação, né? Meditação. Manter o hábito de nós meditarmos um pouco, de nós justamente deixarmos a mente um pouco mais leve dos problemas. A Mônica falou aqui no início, entrem aqui para assistir o estudo, deixem os problemas lá fora. E é verdade. Ao mesmo tempo que chega a noite, ao dormir, quando nós formos deitar, vamos deixar os problemas para lá. A gente não vai resolver deitado na cama. Deixa para lá, deixa para o dia seguinte. Se não for possível deixar para o dia seguinte, deixa para a semana seguinte. Tem uma frase que eu gosto muito. A vida pode ser leve. Essa é a frase. A vida pode ser leve. Porque muitos de nós
levamos, não assim. Pelo contrário, a vida é difícil, a vida é pesada. Mas por mais desafios evolutivos que eu tenha, não falei problemas, falei desafios evolutivos. Por mais desafios evolutivos que eu tenha, que todos nós temos as nossas provas, nossos momentos de dor, nossos momentos de sofrimento, mas precisamos ao máximo levar a vida o quê? Com leveza. Não é fácil, também não é fácil, é difícil. O ato de nós levarmos a vida com leveza, também, simbolicamente aqui no texto, é como se nós estivéssemos passando também pela porta estreita. Levar com leveza. Tem um conhecido amigo, é bem conhecido, já nos tornamos amigos. É um expositor lá de Brasília, o Jack Darcy, não sei se vocês já ouviram falar. Ele comenta, essa frase é dele, na verdade, né, que ele fala muito sobre isso. A vida pode ser leve. Caridade é outro remédio. De nós praticarmos a caridade. Não só a caridade material, mas também a caridade moral. A doar o nosso tempo para um irmão que está precisando de ajuda. Estou com um problema, preciso falar. Não dá tempo de procurar a casa espírita para fazer um atendimento fraterno. Tem que ser você. Eu já passei por uma situação dessa. E eu não falei absolutamente nada com a pessoa. Ela só falou. Eu só fiquei ouvindo. Aí ela, muito obrigada, eu precisava disso. Eu precisava falar, eu precisava desabafar coisas que eu não conseguia desabafar dentro de casa. Isso é caridade moral. Isso é a prática da caridade. É benevolência para com os outros, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade, segundo Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. No movimento espírita, nós, carinhosamente, chamamos isso de BIP. Aperte o BIP. Faça o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Perdão é outra questão também importante, né, gente? De nós perdoarmos as faltas alheias. Todos erram. Todos erram. Nós devemos o quê? Perdoar. Mas perdoar não é aquele negócio, ó, eu te perdoo. Mãe, se você voltar a repetir isso, não, isso não é perdão. Perdão é o seguinte, é você tirar esse peso do coração. Tirou. Está perdoado. Outro remédio, fé. A fé, ela nos alimenta a alma de coragem, de determinação e de confiança acima de tudo. Confiança em Deus, confiança nas novas oportunidades que surgirão pela frente, confiança de que existe um plano espiritual, um mundo espiritual ao nosso redor, um mentor espiritual, nosso anjo da guarda, que nos sustenta, que nos orienta, que nos intui. Por isso também a importância da prece, que de repente, durante o sono, no nosso desdobramento, nós somos intuídos. E de repente, ao voltarmos ao estado de vigília, recebemos uma intuição, que a gente pode seguir ou não, porque nós temos também o livre-arbítrio. Eu posso simplesmente descartar, mas é a escolha de cada um, é a responsabilidade de cada um. Mas nós recebemos essa intuição. Então nós temos ao nosso redor, porque a gente sempre olha Jesus lá para cima, né? Deus. Só que Jesus está do nosso lado. Né? O nosso mentor está do nosso lado. Esses amigos espirituais que tanto nos confortam, tanto nos ajudam, eles estão ao nosso lado, torcendo para que essa encarnação seja um sucesso. E para ela ser um sucesso depende única e exclusivamente de quê? De cada um de nós.
de cada um de nós, porque eles estão sustentando isso. Nós não vemos, a não ser que tenha alguém que tenha a mediunidade de ver, mas geralmente nós não enxergamos eles, mas eles estão por toda parte. A fé é a confiança em Deus, a confiança nesses amigos espirituais também. Então, todos esses remedinhos, que eu botei como título como remédios, que nós comentamos aqui, ilustram tudo que nós podemos, implantar nas nossas vidas. Aplicar isso em nossas vidas. Quando a gente fala também em porta estreita e porta larga, lembro muito de uma obra clássica da doutrina, que é a obra Paulo e Estevão. Não sei se vocês já leram, mas conta a história de uma forma muito por alto. Conta a história, por exemplo, de Saulo, né, que ele era ditador, né, ele mandava prender, praticava o mal. Ele tinha esse lado mais voltado para a maldade do que para a bondade, Saulo. Só que certa vez ele estava com o seu cavalo, cavalgando lá na estrada de Damasco, e que ele caiu do cavalo, e ele viu quem? Viu uma luz muito intensa, que era Jesus. E desse momento em diante, ele passou a se identificar como Paulo. E ele começou a seguir os exemplos do Cristo, começou a seguir Jesus. E é o Paulo, que é o grande divulgador do cristianismo, né? Paulo de Tarso. Então, ele antigamente, quando ele era o Saulo, a porta da perdição é o que ele mais, né, a porta que ele mais entrava. Aí depois não, foi aquela porta estreitinha, porque ele começou a seguir os exemplos do quê? Do mestre. E todos nós também podemos, e essa mensagem que eles deixam, todos nós podemos seguir os passos dele. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Está lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. Jesus. Qual é o modelo e guia da humanidade? Resposta: Jesus. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. E eu vou encerrar aqui com uma fábula, chamada Fábula da Cigarra e da Formiga, que conta nessa história que no momento que está antecedendo a um inverno muito rigoroso, a cigarra está andando na estrada e vê aquelas formiguinhas com um monte de sacolinha nas costas, carregando o quê? Alimento. E a cigarra fica o quê? Brincando com as formigas. Ah, vocês precisam curtir mais a vida, vocês precisam aproveitar mais a vida, porque vocês estão carregando as sacolinhas aí, vocês não estão sabendo de nada. O tempo passa, vem o inverno, um inverno rigoroso, e a cigarra começa a morrer de fome, quase morrendo de fome. E ela vai pedir ajuda aonde? A quem? Na casa das formigas. E o que a formiga faz? Elas se reúnem, e o que elas decidem? Vamos acolher a cigarra. E a cigarra entra na casa das formigas para justamente receber o alimento, já que ela estava quase morrendo de fome. E é o nosso comportamento, que às vezes nós nos comportamos como cigarra. Mas será que não é a hora de nós nos comportarmos como uma dessas formigas? Gente, o tempo é de mudança. O tempo é de mudança. Diversas mensagens que os espíritos estão trazendo têm essa conotação. Mudem, transformem-se a tempo. Essa é a mensagem que eles trazem para a gente. Depende de cada um de nós. Então, essa porta estreita está aberta para cada um de nós, para nós largarmos definitivamente a larga e mudarmos um pouco o nosso ângulo de visão. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Obrigada, Ricardo, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que vão receber o passe, vamos, por favor, fechar os olhos. A vocês também que já receberam o passe na sala do tratamento. O trabalho continua aqui no salão. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico maior, pedindo que possamos receber todos os fluidos necessários ao nosso refazimento. Que esses fluidos possam penetrar em cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Aos nossos médiuns, que com o seu amor vão servir de instrumento para a espiritualidade. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus nosso Pai, Senhor, que possamos nesse momento dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus abençoe o momento dos passes. Bem, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre a propriedade. E o que nos vem à cabeça sempre é a propriedade material. Vivemos nesse mundo material e pouco a gente se importa em juntar, amontoar, né, riqueza espiritual. A nossa malinha, né, das virtudes que a gente deve adquirir, a gente não se preocupa. A gente pouco se preocupa. Basta a gente lembrar quando alguém vai, né, tá falando, mas não tem conhecimento espírita, a pessoa ainda fala: ah, mas eu não levo nada para o caixão. E tem pessoas que desconhecem completamente a vida espiritual, que pelo contrário, né, quer ser enterrada com um anel que foi da minha bisavó, né, um anel de ouro que todo mundo juntou, cada um ficou com um ourinho que era um bem que a avó deixou, a bisavó deixou, e a pessoa é enterrada com o anel. A pessoa está pensando na propriedade que ela tinha, sem pensar que ela não leva aquele anel. Ou vou enterrar minha mãe com a roupa tal, a roupa está com a etiqueta, poderia servir para uma pessoa que não tem uma roupa, mas a pessoa tem que ir vestida. Ela não tem uma visão espiritual de que nada daquilo importa. A gente tem que entender que essa propriedade é a propriedade espiritual, que a gente tem que juntar, tentar, é o que vai com o nosso espírito. A gente vê guerras por territórios, terra. A gente vê políticos, né, que tentam manipular, corromper por dinheiro. Olha quanta tolice, né? É a mentalidade humana. As famílias chegam a brigar, ficar sem se falar. A gente reencarnou para conviver, né? Para aprender um com o outro. E a gente reproduz o quê? Primeiro o meu, né? E aí a gente está arrumando o quê? Um problema a mais para a próxima encarnação. O egoísmo, né? A minha família tem que ter mais. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter, não. Mas é porque a verdadeira propriedade é aquela que a gente vai levar. Então, se
eu vou estudar para ter aquela propriedade, né, para me servir aqui enquanto encarnado, que o importante é saber, isso, os bens materiais servem a gente nesse período da vida material, mas a gente não vai levar. Mas aí, se eu trabalhei, eu me esforcei com o meu trabalho, eu adquiri os meus bens, é digno isso, gente. Ninguém está falando que não é. Mas eu tenho que dar mais valor a isso do que um estudo da prática do bem, do convívio com meus amigos, porque às vezes a gente consegue amontoar tanto, né? Tá num nível tão acima que a gente não quer nem muito convívio para ninguém botar no olho no que eu conquistei. E a gente também tem que ter um olhar, né, para outro aspecto. Quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento do passado, mas a gente tem algumas coisas que a gente veio para tratar. E quem vai saber disso? A gente, às vezes, tem até uma certa intuição, mas a gente não sabe. E, às vezes, o que um filho nosso veio é para exercitar a força do trabalho. E, quando a gente deixa muitos bens para ele, o que ele faz? Ele vai viver na ociosidade, curtindo a vida, né? Vai aumentar o nível dele de egoísmo, né? Então, os bens que a gente tem que se preocupar em amontoar, que é a nossa propriedade espiritual, né, é todo o bem que a gente pode praticar, né? Então, que a gente saiba juntar, né, observar, né, os benefícios da caridade, porque através da caridade a gente consegue muita coisa. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou fazer agora a leitura, a mensagem do plano espiritual. Paz a todos vocês. Nós estamos preocupados com as aflições de vocês. Vemos que estão aflitos com os acontecimentos na humanidade. Nos preocupamos como ainda há pouca fé entre os homens encarnados. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Meus amados, lembrem-se dos 10 mandamentos, vivenciem os mandamentos de Jesus para que sejam mostrados o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como devem se comportar com tantas dores, desigualdades e desordens. Nós nos preocupamos também com os que ainda, sem os conhecimentos necessários, sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo. Pensam que são deuses e, ao olharem ao redor, vibram dores e desordens. Pobres almas, que ainda sequer sabem do amor do Pai e que, ao ouvirem falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando e ainda o crucificando com palavras. Que todos, mas todos nós, que já conhecemos os 10 mandamentos, que os seguimos e com eles somos orientados, façamos preces por essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos, possamos pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que não sabem o que fazem. Juntos, pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir mais, elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor
e ao Mestre Jesus, paz pela humanidade, paz pelo planeta. Lembramos a vocês que estamos em uma nova era e nós recomendamos a leitura do livro Data Limite, onde encontrarão muitas respostas, palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa nesse momento. Pedimos que busquem com força psíquica ajuda e nós os ajudaremos. Já dissemos que sabemos da dificuldade de vocês. Também tivemos dificuldades e ainda às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, as temos. Principalmente quando se trata do trabalho com os encarnados. Mas pedimos socorro ao Pai de amor e ao Mestre Jesus e somos atendidos de imediato. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldades, vencemos. E é por isso que também pedimos prece para vocês. Pedimos ajuda, pedimos que elevem seus pensamentos, pois estamos com os pensamentos elevados. Vocês nos ajudam. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do Pai, que nos recebem e conseguem nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kardec, que chamamos de Mestre, porque foi o único que em tão pouco tempo colocou em ordem tudo o que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos para que todos consigam passar em pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são todos amados pelo Pai. Com estudo e disciplina, saberão onde e como serão atacados. Acreditem no Pai de amor, tenham coragem. Vocês não estão sozinhos. Trabalhem juntos e unidos. Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um guia e trabalhador para o Cristo. Que fiquem todos em paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga, que sustenta a nossa casa de amor. Obrigada, Kardec, a direção espiritual da nossa casa, nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e toda essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, que nos sustentam, que sustenta a todos vocês que chegam a essa casa procurando uma palavra de consolo, para que possamos, Senhor, sempre estar fortalecidos no Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, levando toda essa energia e vibração de amor que aqui estamos recebendo. Chegando aos nossos lares, Senhor, que nós possamos ser um ponto de luz, distribuindo amor e harmonia, onde quer que estejamos. Que seja assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, Senhor, pedir a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje na nossa casa. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Eu gostaria só de lembrar vocês do encontro que nós vamos ter aqui no Carnaval, no domingo, na segunda e na terça-feira, de 9 ao meio-dia. Então, estão todos convidados para passar amanhã aqui conosco. Boa noite a todos.